Você já pensou que um simples par de tênis pode contar muito mais sobre a sua história? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais de como a customização de tênis está revolucionando o mercado da moda e por que isso está se tornando uma febre global na internet, nas redes sociais e como você pode se beneficiar da customização de tênis aí no seu dia a dia, caso você queira entrar nesse mundo da customização de tênis. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da customização de tênis, por que a customização de tênis é uma tendência que está em alto crescimento e você vai entender tudo detalhadamente de como se beneficiar e conseguir melhorar suas habilidades, começar nesse mundo da customização de tênis e por que isso é uma oportunidade que você deve aproveitar ao máximo agora. Se você não me conhece, me chamo Daniel Latim. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o porquê a customização de tênis está em uma tendência de crescimento e como você pode se beneficiar aplicando essas técnicas nas suas artes e nas suas customizações de tênis. O primeiro ponto que nós vamos ter que falar sobre aqui é a busca por originalidade e expressão pessoal. Então, muitas das pessoas que querem um tênis customizado, querem entrar nesse mundo, está buscando por originalidade e expressão pessoal. E aqui tem 3 pontos importantes que está relacionado à expressão pessoal e originalidade, que é a diferenciação a meio à produção em massa. Significa que em tempos de produtos padronizados em larga escala, há uma demanda crescente por exclusividade. E a customização permite que cada par de tênis se torne um item do autor, que significa que a pessoa ela vai transmitir toda aquela história, pode transmitir uma identidade relacionada a um filme, a um desenho, a um objeto ou até um animal de estimação que ela queira ali expressar e contar a história que ela está querendo representar naquele item. Então pode ser tênis, pode ser bolsa, pode ser qualquer item de couro, você vai conseguir representar essa originalidade. Outro ponto é a identidade visual e o estilo individual. Então, alguns consumidores desejam refletir sua personalidade em tudo, inclusive na moda. Tênis personalizados ajudam a destacar gostos, preferências e até valores pessoais. Então, esse daqui é um ponto que você pode usar na sua argumentação para ajudar nas vendas, para ajudar na aquisição de clientes e também para mostrar o seu trabalho na internet. E o item principal é a conexão emocional com o produto. Então, essas únicas criam uma sensação de vínculo afetivo maior, sentimento de pertencimento, orgulho ao vestir algo feito só para essa pessoa. Então, quando você faz um trabalho único, exclusivo, você está passando esses sentimentos aqui para a pessoa que está adquirindo esse produto, seja uma bolsa ou um tênis. No caso aqui, é mais voltado para a customização de tênis, mas as técnicas você pode usar também para outros itens que você venha a customizar. E claro, não só a originalidade e a expressão pessoal, como também a força das redes sociais e da cultura, do faça você mesmo, aumenta ainda mais essa divulgação. Então, a divulgação e visibilidade como plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, está amplificando o alcance de artistas e artesãos devido à retenção dos vídeos que eles propagam na pessoa pintando ali, fazendo um slow motion ou um vídeo mais acelerado do começo ao fim. A pessoa começa a entender o valor que aquele item tem e como é complexo, em alguns casos, alguns trabalhos de se fazer. E fotos e vídeos de customização criam um desejo e curiosidade em outros usuários. Então, isso se propaga como algo orgânico, aumentando o seu alcance, aumentando sua visibilidade e também o desejo das pessoas de querer ter aquele item customizado com os gostos, necessidades, tudo que ela gostaria de representar naquele item. E inspirações e tutoriais. A comunidade DIY cresce com a publicação de passo a passo para pintura, aplicação de tecidos ou até mesmo na costura. Então, se você faz trabalhos nos tênis de aplicação de renda, aplicação de costuras ou até mesmo de tecido, isso também se torna algo exclusivo, um item diferencial que você pode oferecer para os seus clientes, aumentando aí o desejo deles querer algo exclusivo seu. Engajamento e interação, então conteúdos de antes e depois terão altos índices de engajamento. Isso é muito bom se você está começando agora na customização e você começar com antes e depois, já dá um boom ali, já explode de pessoas interessadas em conhecer mais o seu trabalho. E segmentos de público que apreciam arte, moda, design, interagem ativamente, comentando e compartilhando as ideias.
ideias. Então, esse daqui é o ponto da força que a rede social vai te dar no faça você mesmo. Então, trabalhos artesanais, você vai ter um alcance mais amplificado. Se souber utilizar dessas 3 pontos aqui no seu perfil para mostrar para as pessoas como funciona o seu trabalho e também como você vai conseguir mostrar o diferencial do que você está fazendo. Claro, a valorização da cultura sneakerhead, esse daqui é um ponto das pessoas que trabalham na coleção de tênis, na aquisição de novos itens diariamente, e esse foco aqui da cultura sneakerhead, então, foco de modelos icônicos e limitados. Então, aqui nós estamos falando de itens que têm um limite, não é tênis que são feitos aí numa linha de produção de larga escala, são trabalhos de itens limitados. E a customização de tênis entra muito nesse ponto aqui, e os sneakerheads tradicionalmente buscam raridade, lançamentos e edições especiais. A customização oferece a oportunidade de transformar um par comum em algo tão exclusivo quanto um grail. Então, se você tem aí uma habilidade ou quer entrar nesse mundo da customização, você deve explorar esse item aqui, ó, raridade, lançamentos ou edições especiais. Se você for na linha de produção, você pode pegar mais empresas, pode pegar mais aquelas pessoas que precisam de itens exclusivos, mas para alguma finalidade. Então, geralmente é mais empresa que busca esse tipo de item. Aí a quantidade é maior e tende a ser repetitivo. E, claro, se você entrar na linha de raridades e lançamentos, todo mês ou todo ano você pode lançar aí um item exclusivo com alguns limites aí daquele trabalho em exclusivo. Prestígio e status. Então, possuir um tênis único agrega valor dentro da comunidade sneakerhead. Personalizações exclusivas podem se tornar tão ou mais desejadas que colaborações oficiais. Então, você pode ver muitos trabalhos que estão feitos em colaboração. A Nike lançou com a Tiffany um Nike em colaboração. Então, você pode ver que teve um boom de vendas. E isso você também pode fazer nos seus trabalhos usando dessa mesma estratégia que eles usam. Só que, claro, usando a sua habilidade artística para fazer esse item se tornar algo muito mais exclusivo e mais chamativo. E quando a gente fala em arte, você tem N possibilidades para poder utilizar da sua criatividade e fazer algo exclusivo e único que chama a atenção das pessoas para elas desejarem querer aquele item. Comunidades e eventos especiais. Existência de feiras, convenções e encontros de entusiastas de tênis, onde a customização são exibidas. Então, o intercâmbio das ideias e criações impulsiona ainda mais a cultura da personalização. Então, a valorização da cultura sneakerhead vai te ajudar a valorizar ainda mais os seus trabalhos, a propagar nas redes sociais os seus trabalhos, e isso é um ponto principal do que está fazendo aí a tendência e o crescimento desse mundo da customização. Outro ponto é a colaboração e edições especiais. Marcas e celebridades, parcerias entre grandes marcas e artistas, músicas e estilistas estimulam o desejo por produtos únicos. A popularização das colaborações motivou os fãs a buscarem alternativas customizadas quando não conseguem adquirir as edições limitadas oficiais. Se você já viu na internet, você já viu muito do tênis Air Force One customizado com o tema da Louis Vuitton, Chanel. Muitos tênis você vai ver, pois são tênis limitados que acabaram se esgotando. As pessoas que têm não vendem. Se vender, vai pedir rios de dinheiro. Então, muitas das pessoas não vai ter. E aí elas partem para a customização, onde você pode se beneficiar nesse ponto aqui. E, claro, a popularização das colaborações motivou os fãs a buscarem alternativas. Então, você também pode buscar essas alternativas, analisar o mercado com essas alternativas e entrar com base nesse ponto aqui. Referências de designs inovadores. Então, edições especiais frequentemente trazem cores, estampas e materiais diferenciados. Servem de inspiração na customização. Muitos customizadores recriam ou remixam esses conceitos para oferecer versões próprias. E aqui já está o segredo, ó. Você não necessariamente pode seguir uma linha de cópia, mas você pode mesclar diferentes aspectos, diferentes elementos a compor o seu design e fazer um trabalho ainda mais exclusivo. Estímulo à criatividade do público. Então, as collabs mostram que é possível ousar e experimentar no design de calçados. Consumidores se sentem encorajados a expressar suas ideias, replicando ou inovando em seus próprios pares. Esse ponto aqui é onde você pode ter ideias de trabalhos que você não venha a ter na hora de fazer. Então, se você quiser criar um portfólio, começa por essa etapa aqui, onde você vai pegar elementos de tênis exclusivos, criar para você, postar e depois fazer a mesclagem desses elementos. E aí você vai criar um portfólio diversificado dos seus trabalhos e assim nadar nessa tendência de crescimento do mundo da customização. Claro, valorização do artesanato e do trabalho manual. Resgate de técnicas tradicionais. Então, pintura à mão, bordados, aplicações em couro, métodos artesanais
artesanais ganham destaque. Esse é um ponto importante que hoje em dia está muito em alta. Consumidores apreciam o tempo e a dedicação envolvidos no processo de criação. Então, se você tiver um processo de criação onde coloca o cliente como dentro dessa experiência, você consegue ter um valor aí de aquisição muito mais baixo e também um valor de venda muito mais alto aí do seu trabalho. Conexão com artistas e designers. Então, muitos customizadores são criadores independentes ou pequenos empreendedores. Há uma valorização crescente do contato direto com o artista, tornando a relação de compra mais humanizada. Então, não tente deixar a sua comunicação robotizada. Procure deixar algo mais humano, mais objetivo, e coloque o cliente dentro dessa comunicação em todas as etapas do processo. Sim, ele tende a ter mais confiança e a taxa de inaceitação vai ser bem menor aí do seu trabalho. Claro, procure nas redes sociais sempre mostrar os elementos do que você está fazendo, como o processo funciona. Sempre aos picados você ter um processo de humanização da sua marca nas redes sociais também. Peça com história e autenticidade. Cada detalhe de um tênis customizado carrega a história do artesão e do cliente. Esse é um ponto importante. Então, o tênis customizado, o cliente vai entrar em contato com você e vai passar mais ou menos a ideia do que ele quer. Aí cabe a você pegar essa ideia, trabalhar ali com as referências que você tem e entender como encaixar todas essas ideias dentro daquele layout e criar um tênis exclusivo para o cliente. E claro, as imperfeições e traços manuais tornam o produto ainda mais especial e inimitável. Significa que a cópia vai ser quase impossível. Claro, com base nesse processo aqui, traços manuais, você vai criar a sua identidade do seu projeto, onde você vai colocar ali as suas habilidades, o seu conhecimento e a forma como você trabalha, algo único. Então aqui nesse ponto vai ser meio que a sua assinatura no seu projeto. Então você não precisa ir lá e escrever o seu nome no tênis do cliente. Você simplesmente, com a forma como você faz o trabalho, ele automaticamente vai ser uma assinatura ali de quem fez o seu trabalho. Claro, quanto mais você aperfeiçoar suas habilidades, mais essa assinatura vai ficar evidente. E aí existe N possibilidades de você explorar isso aqui, tanto com cores, quanto com formas de pintura, estilos de desenho e tudo mais. Para isso, podemos gravar uma outra aula referente a isso, onde a gente pode usar trabalhos antigos, históricos ali, para te apresentar um pouco mais de como isso funciona. Sustentabilidade e reaproveitamento. Esse daqui é um ponto muito importante, pois existe muitos tênis que são descartados logo cedo, e a customização ele pode dar uma vida ainda mais nesse tênis. E a redução de descarte, então você pode personalizar um tênis antigo, evitando que ele seja jogado fora, promover o reuso de calçados e diminuir o impacto ambiental na moda. Tudo isso vai favorecer aí o descarte dos tênis que poderiam vir ser reutilizados por mais tempo. Conscientização ecológica. Muitos consumidores buscam alternativas sustentáveis para reduzir o consumo desenfreado. A customização se apresenta como uma forma criativa e ecológica de renovar itens já existentes. Então, se você tem a habilidade de fazer a customização de tênis, mesmo que seja mais simples, você consegue já adquirir alguns clientes fazendo esse ponto aqui de customização, que é uma renovação de itens já existentes, que são tênis que já foram usados, tem certos desgastes, mas isso vai dar uma originalidade ainda mais no trabalho que você faça ali. Estímulo ao consumo consciente. Então, investir em tênis que já se tem, aplicando técnicas de customização, pode sair mais econômico que a compra de um modelo novo. O processo gera uma percepção mais profunda sobre o valor real dos produtos. E aqui tem um ponto também que você deve levar em consideração. Lembre-se sempre de que produtos usados tendem a ser um pouco mais complexos de trabalhar, devido a algumas imperfeições no couro, devido a alguns outros elementos como sujeira, impureza, algo que pode estar impregnado no tênis e que não vai sair facilmente, e aí você precisa de habilidade também para conseguir contornar todos esses itens. Se você está começando agora na customização, começar com itens seus, que você já tem aí, você mesmo que faça o uso, você começa a aplicar essas técnicas de customização para assim você entender como contornar certos problemas e depois passar para os seus clientes aí como uma alternativa de projeto que você venha fazer. Claro, o valor de investimento vai depender muito também da qualidade do tênis, o estado que o tênis está. Tudo isso vai influenciar na precificação. E não entre muito nos detalhes de ser mais barato ou mais caro por tênis já ser usado. Você não tem que se preocupar com isso, porque até mesmo, muitas das vezes, é mais fácil você pintar um tênis novo do que um tênis usado, na minha percepção. E o processo, claro, vai ser de acordo com a percepção e também de acordo com a arte que o cliente deseja fazer. Então, quanto mais complexo a arte, mais caro tende a ser. Quanto mais simples a arte, mais barato tende a ser. Essa é mais ou menos a
matemática aí você pode usar como referência. E claro, empreendedorismo e acessibilidade. Customização de tênis tem uma baixa barreira de entrada, então materiais de customização hoje em dia podem ser adquiridos com certa facilidade. Tem muitos tutoriais que eu já gravei que tá aí na internet que você pode acessar tranquilamente e ver o começo ao fim de uma customização. Isso vai permitir que muitos iniciem pequenos negócios ou ofereçam serviço de customização local. Então, você não necessariamente pode começar na customização direta, você pode começar com o processo de higienização, limpeza, entre outros fatores que estão relacionados ao tênis também. Esse é um serviço muito buscado e que você pode explorar no começo até começar a entender como funciona a customização. Geração de uma renda extra. Então, pessoas que dominam técnicas de pintura, cura ou bordado podem encontrar nesse mercado um meio de complementar sua renda. A popularidade das redes sociais facilita a divulgação e a conquista de clientes. Você não precisa de milhões de seguidores para poder começar a divulgar o seu trabalho. Você pode fazer reels, você pode fazer postagens, fotos de vídeos curtos na internet e você vai ter um alcance significativo aí, independente da quantidade de seguidores que você tiver. Diversidades de estilos e preços. Cada consumidor tem uma identidade artística e uma faixa de preço, tornando o mercado mais democrático. Consumidores têm mais opções de escolha, desde trabalhos simples até projetos elaborados com alto valor agregado. Então aqui você pode ver que a faixa de preço vai depender muito de fatores como a qualidade do tênis, o tipo de tênis, a forma como você vai fazer o trabalho, se vai ser um tênis novo, um tênis usado, se vai ser um desenho complexo, uma pintura simples. Todos esses fatores vai entrar aqui nessa faixa de preço e isso vai tornar mais atrativo o seu trabalho, independente do tipo de tênis ou independente da forma como você pretende fazer o trabalho. Sempre que você for fazer aqui, ó, uma customização de tênis, você deve levar alguns pontos importantes. Então, pontos são primordiais para você conseguir ter mais aceitação no mercado e também conseguir vender os seus produtos com mais facilidade. E aqui entre os pontos principais, ó, sempre procure divulgar os seus trabalhos nas redes sociais, usando o Instagram, o YouTube, o TikTok, enfim. Você deve compartilhar fotos e principalmente o antes e depois, como eu já falei aqui, antes e depois. Procure fazer vídeos curtos mostrando um pouco do processo de como funciona, de quão demorado é, explica para as pessoas como funciona o seu processo de pintura. Se você não sabe como fazer, como funciona tudo isso, quer aprender a evoluir ainda mais as suas habilidades na customização de tênis e ter um processo validado de uma customização do início ao fim, na descrição eu vou deixar meu treinamento Air Academy. Lá eu te explico tudo isso de forma prática, 100% eficiente, te mostrando como fazer suas customizações de forma rápida, usando produtos nacionais e também como você faz para ter um acabamento profissional. Esse é o ponto mais importante que você deve levar em consideração, dependente do preço que você venha cobrar. Claro, eu vou te mostrar tudo isso usando um processo simples, onde você consegue replicar sem precisar saber desenhar, pois a customização de tênis nos permite utilizar técnicas exclusivas para não necessariamente ter que aprender a desenhar e assim conseguir fazer trabalhos únicos de forma muito mais ágil aí. Então, todos esses itens aqui vai compor a valorização e a tendência de crescimento do mercado da customização de tênis. É muito importante que você entre nesse mundo para poder aumentar não só a sua renda como uma renda extra, mas também criar um negócio que seja acessível, viável, tem aí muitos clientes em busca desse tipo de trabalho. E para fechar aqui, a tendência da customização de tênis se fortalece pela soma de vários elementos. Então, a busca por singularidade, o poder das redes sociais, o empoderamento da comunidade de sneakerhead, devido desejarem algo mais exclusivo e que seja único no mercado, o apelo das colaborações, a valorização do trabalho artesanal, conscientização da sustentável e o incentivo ao empreendedorismo. Então, tudo isso se traduz em um movimento que atende às demandas de um público que quer produtos autênticos, de alta qualidade e que reflitam sua identidade de forma exclusiva. Então, se você começar aqui, ó, identidade de forma exclusiva, procurar todos os elementos necessários para atender o seu cliente de forma exclusiva, você vai ter um índice de sucesso muito maior nesse ramo, algo que muitas pessoas já estão aí, ó, e não tem esse reconhecimento. Então, tá, vamos ficando por aqui. Caso você queira se aprofundar, acesse o link na descrição e nos vemos na próxima aula. Se você gostou dessa aula, deixa aqui, ó, o like embaixo desse vídeo. Um forte abraço, até!